Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus irmãos, hoje é sobre os vídeos que eu já tenho postado no canal sobre teologia da prosperidade. Eu então quero dar continuidade nesses vídeos que eu tenho feito. Eles não são exaustivos, tá? São trechos que eu estou pegando dos estudos, tá bom? Para informar, para refletir. Ok? Então eu estou fazendo aí uns 3 ou 4 vídeos e vocês podem depois entrar no canal, se inscreva lá, YouTube Carlos Zanino, e vocês podem se inscrever, ativar o sininho de notificações e vocês vão estar podendo aí estar por dentro dessa matéria, desse estudo que eu tenho trazido, uma série de 3, 4 vídeos. Vamos lá rapidamente, bem resumido para vocês? Então vamos lá, meu subtítulo diz assim: a Bíblia e a teologia da prosperidade. Escutem, assim como nos Estados Unidos, a teologia da prosperidade teve como Kenneth Hagin como seu principal divulgador, tá? Então, aqui no Brasil também teve os seus divulgadores. Eu vou citar aqui uns 2 nomes apenas, mas assim, a maioria dos neopentecostais brasileiros pegaram para si esse movimento de teologia da prosperidade. Tá? É mais um movimento que já tem desde os anos 80, 85, 86 para cá. Né? E assim, hoje em dia, para mim falar sobre os coach, que são os pregadores das igrejas, tá? Eu tenho que falar um pouquinho sobre essa teologia da prosperidade. Então quem está no canal, quem já está acompanhando o que eu tenho feito, sabe agora porque eu estou dando continuidade. Então vamos lá. E aqui no Brasil, Carlos, quem são os divulgadores dessa teologia da prosperidade? Vamos lá. Missionário R.R. Soares. Sim, esse é um deles. E o outro, Edir Macedo, Valdomiro Santiago e tantos mais que têm aí pego essa parte que para eles é interessante, que é a condição, dinheiro, poder, honra e glória, e deixando de lado o evangelho simples, a simplicidade do evangelho. Como Jesus trazia o evangelho, como os apóstolos, os discípulos levavam o evangelho entre as pessoas de uma forma muito simples, muito rude, muito tenra, muito comum, fazendo as comparações com as coisas da natureza, ensinando o povo, tá? De graça recebei e de graça dai. Então é mais ou menos assim para vocês terem uma ideia. Então o nosso meio hoje foi influenciado, inflamado, infelizmente, foi contaminado por esse movimento. Então vamos lá rapidamente? Então teve aqui no Brasil essas pessoas que divulgaram e divulgam ainda essa teologia. Então no Brasil, principalmente do lado pentecostal, né, que está fundamentado em seus batismos com o Espírito Santo e etc., em línguas estranhas, profecias, revelações, visões, questões sobrenaturais, né? Então muitas das vezes eles estão misturando as coisas, né? E já não é de hoje que misturam as coisas. Então quando as coisas são bíblicas e tem base bíblica, sim, ok, mas quando não há base bíblica, aí fica muito difícil. Vamos lá então. Então essa divulgação praticamente, quase que mais que 90% aí, foram através dos pentecostais e neopentecostais no Brasil. Então eles trouxeram dos Estados Unidos essa nova visão, esse modismo, tá? Como na maioria das coisas em que nós temos feito na vida, principalmente agora falando na questão religiosa, é importar, é trazer de fora, porque nós não estamos criando, não estamos ouvindo Deus, não estamos nos fortalecendo e enraizando na Bíblia, na palavra de Deus. Então nós temos que importar esses modismos, tá? Então vamos lá. Então o que aconteceu aqui? Voltando a dizer que essa visão de fé é algo que eles ainda não tinham percebido, que agora esse novo pentecostalismo, esse neopentecostal que as igrejas acabaram adaptando-os ou adaptas, né, ou se adaptando a esse movimento da teologia da prosperidade, principalmente, como eu disse, no meio pentecostal, tá? Então é um movimento que traz o movimento da fé, da confissão positiva, tá bom? Do determinismo, do triunfalismo. Então eu determino e tem que acontecer. É mais ou menos assim, eu mando, eu determino e Deus tem que obedecer, e Deus tem que fazer acontecer. Tá? Então, visando lucro,
visando questões financeiras, poder, honra e glória, tá? Então é mais ou menos assim. Então eles visam esse lado aí da prosperidade, deixando sim o evangelho simples de lado. Então, hoje em dia, nós não temos mais, a liderança brasileira já não faz discípulo e faz muito tempo, porque não dá para fazer um discípulo, seguidor de Cristo dentro deste movimento. Como 99,9% das igrejas brasileiras entraram nessa, então aí se afastaram do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno, da pregação simples, tá? Então, tanto alcançou aí as partes altas, mas principalmente aí as partes baixas, tá? Então, suas doutrinas estão arraigadas e fundamentadas nesses poderes, né, que eles dizem ser de uma nova revelação, de algo novo, né? E na verdade não existe nada novo. O canon já foi fechado há mais de 2000 anos aí praticamente, o canon foi fechado. Então não existe mais nenhuma revelação, nada novo, e o que trouxer dessa parte aí é coisa de homens e de demônios, tá bom? Então eu queria deixar para você que o grande problema hoje, tá, dentro dessa liderança, é que eles trazem uma linha de teologia baseado nessas coisas em que tem que alcançar a bênção. Se não alcançar a bênção, é fracassado, não tem fé, não é convertido, não é crente. Então, o lema é, se você não tem casa, se você não tem carro novo, se você não ter posse, então você não é um verdadeiro crente em Jesus. Tá? O lema é esse, o lema é ter, não é ser, mas ter. Então um dos sinais de ser espiritual é ter essa prosperidade material. Assim pregam e divulgam esses pregadores, esses coaching, que não são pastores de Deus. Não, eles não pastoreiam para os céus, eles pastoreiam aqui para a terra, para o bolso deles. Então vamos lá. Para decretar, para reivindicar, determinar e exigir no nome de Jesus. Então, tais afirmações, muitas das vezes, traz uma confusão, reduzindo todo o evangelho a um amontoado de coisas estranhas, tá? E muitas das vezes, eu já disse em alguns vídeos, que os religiosos, que os ateus, que as pessoas do mundo não querem ouvir a palavra de Deus, não é por causa da palavra de Deus, mas por causa dos homens de Deus. Infelizmente, mas é por causa dos homens de Deus, que não são homens de Deus, que precisam se converter, rever os seus valores e seus conceitos e voltar-se para Deus. Tá? Eu quero ler algumas passagens aqui que você vai entender melhor do que eu estou falando e por que estou falando assim, tá? Então vamos lá. Então esse transtorno trouxe algo terrível para a igreja brasileira, né? A igreja brasileira rendeu-se a esses ensinos e acabou que esses líderes tendo aí uma influência muito grande. Porque assim, meus irmãos, a religião, ou ela pega as pessoas pela ganância, ou elas pegam pelo medo, ou elas pegam pela culpa. Você não sabia disso? Eu quero fazer um vídeo falando sobre ganância, medo e culpa. Vocês vão entender bem direitinho. Então essa teologia da prosperidade, eles pregam, eles ensinam algo que Deus não ensinou, que Deus não falou e Deus não prometeu que ia fazer. Então as pessoas ficam frustradas. Isso, ficam frustradas, elas saem dessas religiões, dessas denominações. Muitas delas se perdem pelo caminho e outras são chamadas de desigrejadas. Desigrejados são as pessoas que leem a Bíblia, tá? Eles dão nome a essas pessoas que leem a Bíblia, que procuram saber se de fato é isso, se a verdade que está sendo pregada, ensinada, está de acordo com a Bíblia. Então os líderes, os pastores chamam esse pessoal de desigrejado. Então desigrejado é essa turma que está lendo a Bíblia, que está caindo fora, tá bom? Que está levando o evangelho sem religião, que está levando e pregando e ensinando as pessoas sem igreja, sem denominação, porque eles são a igreja, nós somos a igreja, meus irmãos. Não adianta pensar diferente. Eu não vou aqui trazer uma mensagem que seja o contrário, não. Por isso que eu estou alertando vocês. Igreja somos nós.
precisamos ser transformados em discípulos. E de fazer discípulo. Já faz tempo que a liderança não observa isso. Se a liderança observasse e lesse Mateus 28, 19 e 1 Pedro 2, 9, as coisas seriam bem diferentes. Bora lá então para os finais? Vamos lá. Então, como eu vou fazer uma série, eu quero deixar algumas passagens para vocês aqui. Eu acho que é interessante para todos nós. Lucas 24, 25 diz assim: Então lhes admoestou Jesus: ó tolos, ó insensatos de entendimentos, lentos de coração para crer em tudo o que foi dito pelos profetas, o que os profetas declararam através das Escrituras. Depois diz lá em Efésios 5,15: Portanto, estai atento para que o vosso entendimento não seja semelhante aos insensatos, aos tolos, mas andai em sabedoria. Mais umas 2, 3 passagens para você meditar. 1 Timóteo 6,4: É arrogante e nada compreende, todavia, delira em questões e controvérsia acerca das Escrituras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. Isso não acontece no meio evangélico, né? Então tá bom. Então vamos lá. Gálatas 1,6, que é o cerne aqui. Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro ensinamento, outro evangelho. Então seja anátema. O que é que eu estou falando? Eu estou falando sobre esse mal, essa granguena, essa teologia da prosperidade que mais matou do que deu vida. Jesus dá a vida. O restante, só morte e frustração. Vamos lá, para os finais. Gálatas 4:9. Eu disse que Gálatas seria o cerne, a chave. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais, de novo, vocês desejam servir? Tudo que em comparação ou comparado com as Escrituras, com o Evangelho, é insignificante, é fraco, é frustrante, é mal, não é de Deus. Então Paulo, quando está falando aqui aos Gálatas, texto no contexto, os Gálatas estavam querendo voltar à velha vida, querendo voltar à velha lei, a dar ouvidos às questões que não tinham nada a ver com aquelas ao qual o Cristo, o Messias, havia deixado, e os discípulos, os apóstolos, discípulos estavam ali ensinando. Então Paulo aí na sua terceira viagem que ele fazia, ele falou: Gálatas, ô povo insensato, povo tolo. Olha aqui, Gálatas 5, 7, 8. Corrieis bem, vocês começaram bem. Quem vos impediu de obedecer a verdade, a palavra de Deus? Quem foi? Então hoje, quem é que foi? Nesse vídeo, se você prestou atenção, já está dizendo alguns nomes aí. Ok? Vamos lá. Fechando. Agora para fechar, porque o vídeo já ficou longo. Mateus 24, 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes coisas para vocês, prodígios, milagres, se possível iludir até mesmo os eleitos. Meus irmãos, quero fazer mais uns 2 ou 3 vídeos e vou fazer. Já tenho pronto no canal, esse é mais um. Então se inscreve lá no canal para você receber novos vídeos. Propague, compartilhe essa mensagem, leve a outras pessoas. A minha parte eu estou fazendo, faça a sua também. Ajude, faça com que esse canal cresça e que as pessoas sejam alcançadas. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe tudo que você estiver fazendo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, tá? Escreve lá no YouTube, Carlos Zanino. Beleza, então? Deus abençoe poderosamente.